É, vamos lá. né? Na verdade, nós estamos falando de programa, mas o assunto envolve um programa, né, de periparto. E o periparto é assim mesmo, né, escrito assim. Ele estaria certo sem o tracinho, né, periparto, estaria certo com tracinho, peri, tracinho, parto, estaria certo também falar período de transição. Tudo isso são nomes para o mesmo assunto. Né? Como eu já tinha falado na semana passada, com a introdução do nosso primeira conversa ali falando sobre Bezerra, né, o enfoque hoje ele é totalmente técnico, né, e nós vamos falar ali da transição alimentar, que geralmente ela acontece de uma forma muito drástica nas fazendas, né, então isso pode decorrer ou não de um problema, ou ocasionar ou não problemas. Nós vamos falar um pouquinho do estado energético alterado desse animal entre a secagem e o primeiro mês de lactação, o manejo da proteína. Aqui quase ninguém faz e os que fazem quase sempre fazem errado. Né? Então existe uma maneira correta de fazer o manejo alimentar quando o assunto é proteína, principalmente no primeiro mês de lactação. Né? E aí o que a gente vê é um erro atrás do outro. E o desequilíbrio mineral, que também nesses animais é uma bomba, né? O animal vira uma bomba. Ele tem vários efeitos hormonais, efeitos fisiológicos ali que desequilibram totalmente o funcionamento do organismo do animal, né? Nesse período aí entre 40, 45 dias antes do parto e mais ou menos 50, 60 dias depois do parto. Então, é esse período entre a secagem da vaca e mais ou menos 2 meses de lactação a gente chama de período de transição. E no final ali a gente apresenta as nossas soluções, o que nós temos para oferecer que resolvem essa questão da transição alimentar drástica, o estado energético alterado, como é que a gente resolve isso, o manejo da proteína, né, e tudo isso. Na conversa passada nós falamos sobre a cria e a recria e o impacto que isso tem na vida produtiva dos animais. Então mostramos ali que não fazer um correto manejo de cria e de recria pode ocasionar aí uma perda de 1.200 litros por lactação para o resto da vida. Quer dizer, se esse animal ficar 4 meses, 4 anos, 4 lactações na fazenda, significa ali quase 5 mil litros de leite perdido. Agora multiplica isso pelo número do rebanho, número de animais do rebanho, e a gente vê o tamanho do buraco. Né? A ideia hoje, então, é não voltar mais nesse assunto, mas falar da alimentação antes do parto, ou alimentação do pré-parto. Né? Na próxima conversa a gente vai falar da segunda parte, que é do parto até o pico de lactação. E aqui é meu assunto preferido. Né? Por que o assunto preferido? Porque é onde a gente consegue mudar a realidade de uma fazenda. Né? A gente consegue subir aí, é, vamos pensar, em dois 3 meses a gente consegue, de atuação forte no manejo, na dieta desses animais, a gente consegue imprimir ali 2 mil litros de leite numa lactação. Né? Destes animais que estão no pico, lógico. Então, fica para a semana que vem, né, na nossa maratona. E então, não fazer alimentação de pré-parto nos custa aí pelo menos 1.000 litros de potencial. Né? Felizmente, nesse caso, é na lactação. É diferente da bezerra, por exemplo, da terneira, que se eu errar lá, eu perco 1.200 por toda a vida dela. Né? Então, fazer a dieta de pré-parto me arrebenta, não ter feito ela adequadamente me arrebenta nesta lactação, mas posso recuperar na lactação seguinte. Né? Então, graficamente, né, por período de transição ou periparto, vai mais ou menos aqui entre 60 e 45 dias antes do parto, quer dizer, no momento que eu seco a vaca, seja com 60, seja com 45. Aí, agora mais cedo, alguém me perguntou, já sabendo que o assunto ia ser isso, Rodrigo, não esquece de falar qual que é o correto, né, 45 ou 60 dias. Pessoalmente, eu gosto mais de 45 dias. Né? Então, quando faltar 45 dias para essa vaca parir, a gente entra com o processo de secagem, né? Entra mamário e tudo. Mas algumas fazendas preferem 60. Não vejo problema. Perdemos 15 dias aí de produção. E, e nesses 15 dias, muitas vezes, se esse animal não está consumindo nada nesse período seco, ou está consumindo uma dieta muito pobre, ou muito pobre em energia, proteína, em minerais e muito rica em fibra, por exemplo, esse animal perde capacidade de ruminação, né? Então, quando a gente trabalha com um período seco maior, é importante que esses animais tenham alguma coisa para consumir, para que a gente não perca
as bactérias do rumen e tudo, né? Então, para mim é mais vantagem com 45 dias. Menos que 45 dias é complicado, porque a maioria dos intramamários de secagem, eles duram aí pelo menos um mês a ação deles. Então quer dizer que quando essa vaca parir, se ela parir muito antes do tempo, por exemplo, eu vou ter um problema aí, né? Esse leite vai estar com antibiótico e a gente não vai poder usar. Então 45 dias me parece mais racional, pelos efeitos ruminais, pelos efeitos que a gente vai ter um ganho depois, né? E a gente tem fazendas que fazem a secagem 45 dias antes do parto. Não sei se é uma coincidência, mas em geral elas produzem mais, a produtividade dessas vacas é maior, né? Tá certo que isso acontece em fazendas mais tecnificadas, então a gente não conseguiria dizer exatamente qual é o motivo, né? Aqui, os principais problemas que estão relacionados a esse período, né? E geralmente eles estão relacionados a um pré-parto mal feito, né? Um pré-parto mal feito, por exemplo, uma dieta rica em cálcio, por exemplo, ela pode dar problemas já no parto, porque esse cálcio da alimentação não é o mesmo cálcio que o animal precisa, esse estoque é pequeno, né? E a gente vai ver ali na frente que as vacas, uns dias antes de parir, elas param de comer. Se elas param de comer, o cálcio circulante é mais baixo ainda. Então, nesse momento, é importante que as vacas tenham esse estoque de cálcio sanguíneo, né? Esse sanguíneo, desculpa, ósseo, lá nos ossos. Então, eu tenho que ter feito para trás um bom aporte de cálcio, fósforo, magnésio e tudo, mas o cálcio principalmente, porque no momento do parto, a ocitocina, que é o hormônio que vai trabalhar lá na musculatura lisa, né, para fazer o bezerro sair, né, aquela musculatura lisa é aquela musculatura que a gente não controla, né, é, diafragma, coração, são musculaturas involuntárias, né? E o útero é a mesma coisa. Então, aquela força que o animal faz ali, em decorrência da contração uterina, ela é dependente da ocitocina. E a ocitocina, ela só age com cálcio. Então, se a gente tem um errinho ali, já no pré-parto, já vai ter o primeiro problema, no dia do parto, né? Esse animal vai ter um estoque de cálcio baixo, a ocitocina não vai usar e temos lá problema no parto, né? Um parto demorado, trabalho de parto aí de 6, 7, 8, 10, 12 horas, né? Que não é tão difícil de ver. Vamos dizer que, beleza, foi um trabalho de parto difícil, mas o bezerro saiu. Aí nós temos o segundo problema, né? A retenção de placenta. Esse animal precisa ter um estoque de cálcio ainda alto para que essa contração uterina continue acontecendo depois do parto, né? Para que a a placenta seja expulsa, né? Tá tudo bem, isso tem que acontecer em 24 horas. A gente deveria considerar retenção de placenta se ela não for expulsa depois de 24 horas. E sempre que isso acontecer, significa que algo fizemos errado. Nem sempre isso está relacionado à dieta, tá? Pode acontecer, a ocitocina, ela disputa o mesmo receptor da adrenalina. Então, animais muito nervosos, muito ariscos, ou ambientes inadequados. Por exemplo, há um tempo atrás fomos numa fazenda, grande fazenda, onde foi colocar os animais no compost e começou a ter problema de retenção de placenta, né? E por coincidência, esse produtor começou, quando ele pôs no compost, saiu de uma situação onde ele produzia 19 litros de média e foi para quase 30, e ele começou a ter problemas que nunca teve, né? O primeiro deles foi retenção de placenta, e por coincidência foi um momento onde nós entramos, né, com os nossos produtos. E o grande problema ali é que isso ficava, esse compost, bem onde ficava as vacas do pré-parto, os animais do pré-parto, era o local mais barulhento, né? Todo o trator passava ali na frente, os funcionários da frente, que moravam do outro lado da rua, né? Tinham cachorro, esses cachorros latindo, então na verdade ali não era dieta, né? Foi tirar os animais dali e o problema acabou, né? Então era um problema de retenção de placenta, a dificuldade de parto e retenção de placenta que acontecia e não estava ligada à dieta. Isso pode acontecer também. E depois tem os outros problemas do pós-parto, né? O principal deles e mais comum é a acidose, que acontece porque os animais vêm de uma dieta mais fibrosa, com menos milho, com menos amido, menos carboidrato não fibroso, e entra numa dieta mais pesada, esse rumen não está com capacidade de digestão disso, o animal acaba entrando em acidose, né? O pH ruminal tende a diminuir, as bactérias começam a morrer e o processo de digestão não acontece. Mas existem outros problemas, né? Febre do leite, que é a hipocalcemia,
que vem decorrente quase sempre, 99% vem uma dieta de pré-parto não adequada. E aí vem os problemas que muita gente acha que não tem, mas tem. Né? Em 2017 nós lançamos uma linha de produto para essa fase de transição, onde tínhamos temos, né, produto de pré-parto e pós-parto, e nós começamos a fazer essa mensuração de corpos cetônicos nas vacas recém-paridas, que não usavam nenhum tipo de dieta específica. Né? Para nossa surpresa, que sempre pensamos que a cetose estava relacionada com vacas de alta produtividade, acima de 30, 40 litros, nós tivemos uma condição aí completamente diferente. Nós vimos fazenda com vacas de 18, 20 litros com cetose. Né? Cetose significa dieta errada, quase sempre. Significa que esse animal não está tendo a quantidade de energia necessária para aquela produção e ela está retirando gordura do corpo, vamos falar grosseiramente, né? E essa gordura está sendo quebrada no fígado e essa sobra metabólica vai fazendo com que o fígado trabalhe menos ou trabalhe com dificuldade, até um ponto em que o animal apresenta problema, né? Então isso está relacionado com uma dieta inadequada ou né, animais parindo gordos demais. Então são duas as situações. E depois tem o deslocamento de abomaso, comum em fazendas aqui sim, mais relacionado em fazendas de alta produtividade, mas não tem muito a ver com a produção. É porque vaca que produz muito come muito. Então por isso que a gente bate tanto ali na quantidade de milho. Muitas vezes o cara quer usar uma ração com milho e soja. Esse é o principal, né? Eu quero usar uma Nutris Max 22. Mas a gente tem que falar, mas o senhor não pode usar uma ração com tanto milho e soja, né? Uma ração que tem 70, 80% de milho. Não pode, porque o cara já tem uma silagem com muito milho. Ah, mas as minhas vacas produzem 50 litros. Mas mesmo assim, não pode, né? Não deveria, porque a hora que você joga no formulador de dieta, você vê que extrapola muito a quantidade de amido. E o excesso, dieta é o equilíbrio, né? Qualquer falta ou excesso é ruim. E muitas vezes nós temos que trabalhar com um produto menos top de linha, vamos dizer assim, um produto não super premium, mas um produto premium, uma Via Láctea Unique, por exemplo. E a gente às vezes tem dificuldade de explicar isso, né? O cara muitas vezes está lá com problema de acidose, usando uma ração de milho e soja e com a silagem boa de milho, ou muitas vezes boa de milho e ruim de fibra, então é uma combinação ruim. E o outro problema relacionado ao pós-parto também é a mastite ou a claudicação. A claudicação pode, tá, pessoal? Não é comum, mas ela pode estar relacionada com acidose, com excesso de amido, excesso de carboidrato não fibroso na dieta. O que a gente mais vê é, meu gado tá com laminite. E aí você vai lá, chega na fazenda, o que você vai lá é um monte de casos de lesão de casco. Né? A laminite é diferente de lesão e o produtor confunde às vezes. E não só o produtor, o que é mais triste, muitas vezes o técnico confunde, né? Vê os animais mancando, um índice fora do normal, e na verdade o problema que tem ali uma laminite decorrente de acidose, né? Ele é uma lesão mesmo, é um casco ou outro. Laminite geralmente vai dar nos 4 cascos, né? Esse é um assunto para quarta ou quinta conversa, né, do nossa maratona. Aqui, os transtornos pré-parto, né, e as ocorrências, né, então bobeei ali no pré-parto e essas são as ocorrências, né, partos difíceis aí pode chegar a 15% dos partos difíceis, já vi situações onde isso chegou a quase metade, de cada 10 vacas, 5 tinham tido algum problema de parto, né, retenção de placenta, febre do leite ali, ó, entre quase 1 até quase 15%, né, e a média, então você vê que esses são as médias, mas não quer dizer que isso é bom, tá? Por exemplo, não é bom ter 6% de partos difíceis. Né? A gente gostaria que tivesse ali abaixo de 3%. Não é legal ter 5, quase 6% de retenção de placenta. O que a gente tenta buscar ali é na faixa de 2, 3%. Né? Febre do leite, não é legal ter 6,5%. A gente gostaria que tivesse na faixa de 1 a 2% no máximo, isso é limite máximo, né? Deslocamento de abomaso, né? Nós atendemos fazendas aí que chegam a 15% de problema.
né? Como é que se resolve uma torção de abate? E quase sempre fazendas aí com média de lote 1 acima de 40, 45 litros, né? Assumimos uma agora com média de lote 1, 56 litros de média, né? Como é que você controla o deslocamento de hemomáximo de uma vaca que come 20 kg de ração por dia, 18 kg de ração? É difícil, né? E a metrite crônica é o problema de parto que passou para metrite que se estendeu, né? E aí isso aí quase sempre é gasto de dinheiro desnecessário. E aqui o impacto em litros, né? Que cada um desses problemas acontece isso considerando a média, tá? Considerando a média que eu mostrei para vocês, não o que acontece. Então, na média ali de dificuldade de parto, se não me engano, eu falei era 6%, né? Em um mês, mais ou menos, o cara deixa de produzir ali nesta vaca 1 litro de leite, né? Se esse cara vende o leite a 1,5, por exemplo, isso dá um prejuízo, isso deixa um ganho de R$ 23. Se ele está vendendo leite a 1,30, só a dificuldade de parto por animal passa de R$ 1 por dia, né? 1,20 por dia, 1,10 por dia quase. É, é, grandes dificuldades de parto, né? Consome ali muito mais, quase 2 litros de leite por dia ao decorrer de um mês. Então, assim, são os problemas, né? Então, e quanto são os problemas médios e quanto eles nos custam. Então, pensa, soma tudo isso aqui, é mais ou menos a média do que a gente vê no dia a dia, né? Febre do leite, parece pouco, né? Em 49 dias a gente tem deixar de produzir 45 litros de leite. Mas olha, que se soma no final do mês, no final do período, né? R$ 58. Então, assim vamos perdendo um pouquinho de leite a cada dia, né? O edema de ubre, né? Aquele inchaço no ubre que a gente vê nos animais ali por um erro bobo, né? Que é principalmente, o principal deles é decorrente de excesso de sódio ou excesso de potássio na dieta. É um erro que pouca gente dá valor, mas nos custa ali, ó, R$ 1 por dia por vaca, né? Então, se vê, mirou uma vaca ali, tá com edema de ubre, já saiba. O mínimo que você vai perder com ela por dia é R$ 1, né? Então, isso é inadequado. Quais são as causas do edema de ubre? Fornecimento de dietas ou sal mineral comum, que tenha sódio, e pode acontecer também com excesso do potássio, né, em dietas com muito potássio. Eu vou mostrar mais para frente, tem uma foto de um piquete de pré-parto que vocês vão ver, é um piquete ali no Vale do Paraíba, feito com cost cross, onde os problemas de parto vão à estratosfera, né? E quanto pior fica, mais o cara adubava o pasto, né? Espero que ele esteja aqui hoje, é cliente nosso. E então, como é que nós resolvemos isso? Vou contar daqui a pouco. Mas não é uma maneira legal, né? Você tem que colocar o gado muitas vezes num pasto que não é tão bom. Mas já a gente fala disso, né? E é um problema besta, um problema simples de resolver. Então, dividindo o nosso assunto aqui em 4, e eles são realmente muito importantes e vamos tentar ser breves e objetivos, né? O primeiro grande problema é a transição alimentar, né, que quase sempre é brusca, né? A gente vai falar dele agora. Depois nós vamos falar do estado energético anormal, da proteína e o equilíbrio mineral, e como é que a gente resolve isso dentro de cada ponto. No primeiro ponto, nós temos ali uma questão a levar em consideração, né? A gente tem uma regulação volumétrica, quer dizer, o rumen ele muda a sua capacidade de consumir, de receber alimentos entre o dia da secagem e o dia do próximo parto. E ele também perde um pouco do seu espaço em função do tamanho da bezerra. Quer dizer, quanto maior essa bezerra, maior vai ser essa ocupação, né? E tem os outros problemas também. Além disso, a gente tem uma alteração bioquímica, né? O que significa isso? Significa que no decorrer desse processo de secagem até o próximo parto, esses animais vão perder um pouco da capacidade de digestão, né? Porque a dieta mudou, tinha muito milho, passa a ter mais fibra, muitas vezes esse animal recebe só um sal mineral ou só mesmo um, uma quantidade muito pequena de ração, que não é suficiente para manter a velocidade e a capacidade de geração dos gases que são necessários e também da absorção. Esse gráfico é legal, ele mostra até o dia do parto como vem o consumo, né? Então, uma vaca que tem um consumo de 12,5 kg mais ou menos, que é a média, né, de matéria seca, ela vem caindo.
vem caindo, vem caindo, vem caindo até o dia do parto. Pessoal, neste momento nós estamos falando do pré-parto, né? A gente tem um consumo caindo, se eu pudesse traçar uma curva normal aqui, ó, vai cair quase 30% o consumo. E não fazer a reposição disso aqui é um crime. Então, nesse momento, o mínimo que nós podemos fazer por esse animal é fornecer ali pelo menos uns 3 quilos, 3,5 kg de concentrado, que se vocês puderem ver, vai dar mais ou menos aqui uns 30% dessa dieta, né? A gente garantir que o que ela precisa de energia, de proteína, de minerais, de vitaminas e tudo, seja compensado pela falta de consumo. Então eu troco um pouco desse volumoso, dessa dieta, por um concentrado, né, de boa qualidade, de preferência que ele seja específico para pré-parto. Então, seja uma dieta de baixo cálcio, seja de uma dieta aniônica. No nosso caso, a gente sempre preconiza na Socio a dieta aniônica, né? Vamos falar já já o que é isso. Então, pessoal, usar essa dieta de pré-parto é quase uma obrigação. E a explicação está aqui. Nesse momento, a vaca vai parando de comer no dia do parto. Quando ela para, olha o que acontece com o consumo dela, né? E mesmo assim, ela leva pelo menos 3 semanas para atingir o consumo ideal, né? Então, por isso que a gente fala, gente, ter um lote específico para as vacas de pós-parto é essencial, porque esse animal que vem comendo tão pouco, ele não tem capacidade ruminal, não tem capacidade de digestão e absorção nos primeiros dias. Isso leva pelo menos 3 semanas. Então, ter uma dieta mais densa, mais controlada em carboidrato, por exemplo, é essencial, né? Por isso que a nossa ração de pós-parto, quem conhece já viu, ela tem alta energia, mas ela tem um nível baixíssimo de amido, exatamente para isso, né? A gente tem ali outras coisas, por exemplo, betaína, que nesse momento o fígado vai ser muito exigido. O que a betaína faz? Ele vai atuar como um protetor, né? E por isso os níveis tão altos de betaína. E tem as outras coisas, né? A gente vai falar também do selênio, da vitamina E. Então, tudo isso tem a ver com esse período. E não adianta pôr tudo que precisa aqui se não pôr tudo que precisa aqui, né? Eles são complementares. O pós-parto é complementar do primeiro. Não adianta fazer tudo certo no pré e não fazer o certo no pós, e não adianta muito eu fazer tudo certinho no pós se eu não fiz um pré bem feito. É o conjunto. Aqui é a relação entre a ingestão antes e depois do parto, né? Então, a gente percebe que aqui em porcentagem do peso vivo, né? É uma crescente. Cada bolinha dessa é um rebanho, né? E a gente percebe que aqui é a curva normal. Então, quando a gente joga tudo isso aqui numa planilha e pede para calcular a média, esta é a média, mostrando que ela é uma linha crescente, né? No gráfico anterior não parecia tão crescente, mas quando a gente coloca a normal, ela vira crescente. Então, a ingestão de matéria seca nos 21 dias pré e pós-parto. Outra situação que a gente pega bastante no pé, né, é a capacidade de ingestão, né, mostrando as papilas bem desenvolvidas por uma dieta de pré-parto bem feita e uma papila mal desenvolvida mostrando uma dieta ausente. Aqui, na verdade, essa dieta foi feita à base de mineral, só mineral. O animal não consumia nem proteinado. Então, secou, pôs no pastão bruto lá e ficou, né? Então, não tem nem como comparar, né, essas papilas ruminais, porque o alimento vai entrar aqui no meio e vai ser, tudo isso aqui é parte de células de absorção, né? Onde que se pode enxergar aqui a maior área de absorção? Obviamente é aqui, né? Incalculável quantas vezes melhor do que aqui. Aqui o alimento vai ter que ficar entre essas papilas e ficar muito mais tempo para conseguir entrar para as células, para entrar para o sistema sanguíneo do animal, que é lá no rumo e ser metabolizado no que precisa ser, né? Então, fazer uma dieta de pré-parto é importante, não só para o consumo, mas para manter a qualidade do rumen também, né? E a estrutura da parede do rumen, que ela é relativa, a qualidade dessa parede é relativa à duração do período seco, né? Quanto maior o período seco, menor o tamanho das papilas. É meio óbvio, né? É, então, é, e essa regressão das papilas também, né? Quanto maior o tempo requerido para a sua restauração, é decorrente da maior regressão dessas papilas. Quer dizer, quanto menor elas ficarem, mais tempo vão levar para esse gráfico
Ele é bem legal. Aqui a gente pode ver ah, o pH ruminal, né? Mostrando 7. Entre 6 e 7 seria o normal de um rumen, né? Abaixo de 6, a gente já começa a ter problema. Mas abaixo de 5 nós temos a acidose realmente instalada. Então vamos pensar aqui, ó, com forragem, as bactérias que nós temos lá no rumen são as bactérias celulolíticas. Elas são, a maior parte pelo menos, elas são especializadas em quebrar a forragem, quebrar a, as fibras, né? Então, numa situação dessa, a gente vai ter uma concentração de ácido acético alta, bem alta, né? E uma concentração de ácido propiônico butírico mais baixa. Quando a gente começa a pôr uma quantidade maior de concentrado, que nós já estamos falando de uma dieta mais ou menos meio a meio de concentrado, a gente começa a ter uma quantidade menor de ácido acético, uma quantidade maior de ácido propiônico. O ácido propiônico é o cara. Né? Esse cara a gente gostaria que ele tivesse sempre nesses níveis aqui. Isso não vai acontecer porque o ácido propiônico é formado com a fermentação de concentrados. Né? Mas percebo que quando a dieta se torna muito concentrada, acima de 80% de concentrado na matéria seca, nós temos uma queda acentuada no ácido acético e esse ácido acético, né, começa a ser consumido por bactérias que produzem ácido lático. Então não é o ácido acético em si que causa a acidose, é o ácido lático. Né? O ácido lático é o mesmo ácido daquele cara que vai jogar futebol no domingo, esquece que existe amanhã e exagera no futebol e no outro dia mal consegue levantar da cama e pôr o pé no chão de tanto que dói, né? Dói cada centímetro do corpo. E então o que acontece é que em determinado ponto a gente tem um pH tão baixo que as bactérias se especializam mais em ácido em concentrados e a gente tem uma quantidade de ácido lático muito alta e aqui a gente tem a instalação do ácido acético. Esse é um problema sério, porque aqui existe uma queda de consumo, existe uma queda dos níveis de proteína, de energia. Muitas vezes aqui é muito comum em vaca de recém-parida, o pessoal vai e coloca gordura protegida, né? Quase nenhuma gordura fica protegida, das comuns pelo menos, abaixo do pH 5, né? Isso pouca gente fala. Então, é assim que se instala uma acidose. Né? Concentrados, excesso de concentrado, falta de fibra e acidose é algo. E então precisamos ali respeitar as transições alimentares, né? Fazer isso devagar. Entre o pré e pós-parto, nós temos que respeitar as quantidades de amido, muitas vezes achar fontes alternativas de energia, né? Tem gente que usa propionato, gordura protegida, enfim, sair um pouco do amido, né? E respeitar também a quantidade de fibra dessa dieta, né? Para não ter problema. E então, resumindo, né, para falar da parte energética, menor ingestão, menor assimilação, e isso é decorrente de uma dieta inadequada para a produção. Muitas vezes a dieta está lá no coxo e o animal, por estar com acidose, simplesmente não consegue comer. Isso num rebanho de 70 vacas parece pouco, né? Mas no final do mês ali deixa de deixar R$ 15.500. Isso aqui são dados recentes, são nossos, né? Visto no dia a dia do campo. Então, R$ 15.500. Né? Eu acho que isso aqui seria bom para qualquer um. Né? Para quem tem pouca condição, daria para fazer alguma coisa. Para quem tem muita condição, daria para fazer muita coisa. Então, R$ 15.000 é o que se perde por não. Não estou nem falando da dieta, tá? Estou falando da parte energética da dieta. Muitas vezes estamos achando que estamos ganhando alguma coisa, mas nós estamos de fato perdendo. Né? Então, diminuir o período seco é importante, é bom. Aumentar a concentração de energia nas 3 semanas, nas últimas 3 semanas de gestação. Aqui cabe certinho uma dieta de pré-parto, especialmente se ela for aniônica, né? E preparar esse período de transição para entre o final da gestação e ir aumentando progressivamente os níveis dessa dieta. E aqui mostrando como deveria ser uma dieta ali nos últimos dias do período pré-parto, né, na transição ali.
Então, seria legal, isso seria o ideal, na verdade, quando a gente consegue ali trabalhar com 70% da ração de lactação quando faltar 10 dias. Começar meio a meio e isso for aumentando. Algumas fazendas fazem a dieta de pré-parto e mesclam ela bem no finalzinho uns dias antes do parto ali, quem tem condição de dividir o pré-parto em dois, né, as fazendas maiores conseguem. E para aquelas vacas mais chegadinhas, a gente acaba pondo uma quantidade um pouco maior de dieta, mas não de pré-parto. Acaba misturando um pouco da dieta da sobra de coxo do lote 1 ou do lote, de preferência do lote 1. Isso é bacana, isso tem pouco impacto. Quando isso é feito nos últimos 10 dias, tem pouco impacto geral sobre os problemas de parto, porque o que tinha que ser sido feito de deposição de mineral já foi feito. Então, nesse momento, a gente está dando um plus. Sei que isso vai um pouco contra o que a gente sempre falou, né? Mas é uma coisa nova que a gente tem feito e tem dado certo, né? A gente percebe que, principalmente nos rebanhos de alta produção, isso é muito bem. é, o resultado disso é bem visível, né? Então, estamos na dieta de pré-parto, 3,5 kg, 4 kg de ração. Chega lá no finalzinho do pré-parto, né, uns dias antes de parir, a gente começa a misturar um pouco mais de ração. Pode ser 1 quilo e meio da ração das vacas de lactação, ou pode ser a própria dieta, né, sobra de coxo. Isso ajuda até na quantidade de fibra, né? E vamos falar um pouquinho agora do, do estado energético. Na verdade, a gente acabou o assunto, estava falando energia, na verdade, estava falando da alimentação, da transição brusca, né? Falando de estado energético, na verdade, né? O estado energético tem tudo a ver com score corporal. ECC significa score de condição corporal, né? Significa, é diferente, a gente é impossível você medir pelo peso. Não sei que a gente tem um rebanho muito uniforme. O ideal seria mesmo a gente falar sempre em score corporal, né? Então, os problemas relacionados no score corporal de uma vaca gorda, ele se acentua muito. Né? E a gente leia-se gordo uma vaca gorda mesmo, né? Parindo sem mostrar nenhuma costela, por exemplo. Isso é problema. Né? A costela, né? Eu sempre vou nas fazendas, a gente sempre fala muito da costela, né? Mas tem muitos outros pontos, inserção da cauda, a maçã do peito, tem bastante maneira. E o correto mesmo de fazer uma mensuração de score corporal seria o encontro disso tudo. Mas o mais simples de ver é a costela. Né? O ideal seria ali entre 2 e 3 costelas aparecendo. Isso significa que essa vaca estaria num ponto bom, sem um grande acúmulo de gordura. Quando essa vaca pare sem nenhuma costela aparecendo, isso é um problema. Tá certo que com o bezerro crescendo, o rumen acaba sendo empurrado pelo bezerro e essa costela acaba sendo menos visível mesmo, né? Mas uma vaca gorda tem quase 3 vezes mais chance de ter um problema com morte do bezerro, por exemplo. Tem 50% maior chance de retenção de placenta, quase o dobro dos casos de cetose, né? Quase, quase 3 vezes mais torção de abomaso. Né? Em vacas, em rebanhos de alta produção, isso triplica, isso quadriplica, na verdade. E mastite no periparto dobra, mais que dobra em vacas gordas, né? Porque as vacas gordas têm um excesso de outros problemas. É a metabolização da gordura, é, é a perda de energia, né? Então tem vários problemas relacionados a isso. E aqui, quando a gente fala em energia, basicamente a gente está falando em fonte de energia. Para nós, a fonte principal seria a glicose. Para o rumen, não é a glicose, mas para o animal, para o ruminante, de certa maneira, é a glicose também, né? Então a gente percebe que é o seguinte: esse preto aqui seria a necessidade não, seria a quantidade de glicose do corpo, né? E aqui a quantidade necessária para o dia. Né? Então vamos lá, 10, 12 dias antes do parto, o que esse animal precisa de glicose é muito menos do que ele tem circulante. Problema nenhum. O problema é que quando o parto se avizinha, né, uns dias antes do parto, quando essa vaca para de consumir matérias secas e diminui demais o seu consumo, ela passa a necessitar mais de glicose do que ela tem capacidade de consumo, né, ou de produção. E isso se agrava com os dias. Né? Então aqui a gente percebe um déficit de glicose em decorrência da déficit de energia dessa dieta. E esse déficit de energia aqui, geralmente o organismo do animal entende como? Está faltando energia, está faltando glicose, preciso fazer o quê?
tirar do corpo. Quando esse mecanismo passa a funcionar e esse animal passa a tirar energia da gordura corporal acumulada no pré-parto, ou até antes, você tem os problemas que vêm decorrência disso, né? Essa falta de glicose aliada aos corpos cetônicos que vão se acumular em função dessa retirada de gordura do corpo, vai fazer com que o animal entre num estado problemático, que a gente conhece ali como esteatose, que em decorrência ali uma cetose, né? E isso é evitável de várias maneiras. Uma das maneiras é fazer um balanço energético e ou nutricional diferenciado, na verdade, né? Então, a esteatose, ela vai acontecer e ao contrário do que a gente pensa, não é após o parto, tá? A esteatose começa antes do parto. Ó, aqui nesse caso mostrando que a maioria das vezes começa ali entre o segundo e o quarto dias antes do parto. Quer dizer, um dia, dois, três, quatro antes do parto, o animal começa a parar de comer, começa a retirar a gordura do corpo e você tem esse acúmulo de corpos cetônicos, você começa a ter o problema antes do parto, né? E você vai ter e é facinho de resolver e facinho de detectar um animal com cetose. Até pouco tempo atrás a gente estava preso em laboratório, tinha que coletar o sangue do animal, mandar para laboratório, levava ali 2 semanas, 10 dias até a ficar pronto. Agora você tem esses aparelhinhos relativamente baratos, né? Um teste feito com esses aparelhinhos custa R$ 4 e sai ali na hora, né? Faz lá um piquezinho na orelha da vaca 2 dias depois do parto e, e mede ali, né? Se tiver com cetose, a gente tem que corrigir essa dieta, diminuir, aumentar a energia, ou algo tem que ser feito, né? E geralmente é muito fácil fazer isso, né? Mas tem que saber se tem ou não a cetose. Esse aparelhinho que eu estou falando para vocês, a gente compra em farmácia, é simples, barato e rápido, né? E uma das maneiras que a gente tem de resolver esse problema de cetose é fazendo a inclusão corrigindo a energia, por exemplo, entrar com gordura protegida, né? Mas vou entrar com gordura protegida para um animal gordo? Sim, porque isso vai impedir que esse animal faça essa mobilização da gordura. Gordura de palma, que são cadeias mais curtas de gordura, né? De C12, C13, C14, aliás. E e a nossa maneira de fazer isso é via produto mesmo, né? Fazer ali com protetores hepáticos mais adequados, né? Colina, nós usamos também a betaína, né? Esse déficit que eu mostrei para vocês no dia 10 a 12 ali, pós-parto, ele chega a 1,8 kg de glicose, né? A quantidade que a gente tem em 8 kg de ração pós-parto, por exemplo, ela supre o equivalente a 1,8 kg de glicose. Então, por isso que os animais que consomem a ração específica para pós-parto tem zero caso de cetose. Muito, muito raramente a gente tem cetose nesses animais, porque ela tem uma função alimentar, baixo amido e a alta capacidade de proteção hepática, né? Então, o que vai acontecer depois do parto isso é normal, esse animal perder pelo menos um ponto de score corporal. Nesse período, vale lembrar que se você esses animais têm uma baixa quantidade de energia nessa dieta, você vai ter também problema com a progesterona. Ela tem uma relação muito próxima, né, a secreção da progesterona com a quantidade de energia dessa dieta. Então, se esse animal estiver perdendo peso, a gente fala ali, tem um trabalho bem bacana que eu sempre cito nas palestras, nos treinamentos ali, demonstrando que em uma vaca saudável, perdendo peso, pelo menos 250 gramas por dia, a chance dela emprenhar é algo em torno de 5%. Né? Isso, estou falando de uma vaca saudável. Né? Então, mesmo que ela esteja gorda, mesmo tanto faz. Se ela estiver perdendo peso, a chance dela emprenhar é mínima. Né? Vou mostrar isso já já. Então, esse daqui seria o ideal, né? Uma vaca parindo com score mais ou menos de 3,5, levando pelo menos 60 dias para atingir um score de 2,5 e levando mais ali uns 30, 40 dias para começar a ganhar peso de novo. Né? Então,
secamos ela. Na verdade, a gente seca uma vaca sempre com score acima de 3,5, quase sempre. Holandês é menos comum. O pessoal que usa gado girolando ou gira, ela geralmente está com score acima de 3,5. Mas é ideal que ela passe pelo momento do parto com esse score, 3,5. E neste período entre o parto e ela passar a ganhar peso, a chance dela emprenhar aqui é pequena. E o outro problema que a gente vê é uma vaca com 30 dias pós-parto com score 2, 2,5, né? Significa que ela perdeu 1,5 ponto de score em 30 dias. Essa vaca teve cetose. Não importa se ela pariu com 4 ou 3, ela nem precisou estar gorda, né? Ela teve uma vaca de 3,5, uma vaca com 3 costelas aparecendo, uma inserção de cauda bem preenchida, né? Ela não está magra, mas se ela perder 2,5 pontos em 30 dias, ela vai ter cetose. Não tem fígado que aguente isso, tá? Cada ponto de score corporal numa vaca holandesa ou girolando de porte maior significa 60 quilos de gordura. Que fígado dá conta de consumir e metabolizar 2 quilos de gordura por dia? Um dia, dois até vai. Depois ele trava, ele para. Não tem condições. Então, esse ponto que a gente fala que essa vaca pode parir é ao longo de 60 dias. Se em 30 dias ela perder 1 ponto de score, danou-se. Está errado a sua dieta. O seu manejo pós-parto está errado. E essas vacas vão demorar mais tempo para engordar e vão demorar mais tempo para emprenhar. Isso não tem a ver com a qualidade dos produtos que está usando. Quase nunca, né? Lógico. Não podemos tirar a responsabilidade do produto, claro. Então, lembrem-se, perder 1 ponto ao longo de 60 dias, normal. Ao longo de 30 dias. Falando um pouco do manejo da proteína, e aqui sim é onde a gente mais vê erro. Por exemplo, o cara usa lá a proteína bypass para vaca secando. Gente, estão sendo enganados. Não é, quase nunca existe essa necessidade. Uma vaca no primeiro mês pós-parto, ela tem uma necessidade de gordura de proteína bypass, que significa aquela proteína que não vai ser metabolizada no rumo, vai passar direto para o intestino, muito maior. Né? Em geral, 4 a 5 vezes a necessidade de mantença. E é bom falar assim nessa casa que a gente está equiparando, né? Vaca grande, vaca pequena, não importa. O que importa é o número de vezes a mais do que essa vaca estava quando seca, por exemplo, na manutenção. E isso quando está seca em manutenção, não está totalmente em manutenção porque ela está prenha, né? Então, no pós-parto, a gente vê o pessoal usando dieta de proteína bypass, beleza. O problema é que isso muitas vezes se estende lá para vaca de 300 dias de pós-parto, de lactação com DEL de 300 dias, e isso é bobeira, não tem necessidade. O manejo de proteína bypass é interessante no primeiro mês, 45 dias de lactação, até o pico, vai. Depois disso, ela deixa de ser tão importante. A gente precisa daí de uma quantidade maior de proteína no rumen. Tá? Toda proteína que cai no rumen vai virar nitrogênio. Nitrogênio é essencial para as bactérias se reproduzirem. Se você não tem um animal com grande capacidade de absorção de nitrogênio ruminal, danou-se. Né? Então, assim, bobeira. Aquele pessoal que fala, eu não gosto de ureia na dieta. É bobeira, gente. É bobeira. Tá? Ureia mata quando não adaptado, ureia mata quando em grande quantidade. Limitado, não deveria deixar de ter, nunca. Qualquer ração boa, ela tem que ter pelo menos 1% de ureia, 1,5%. Em algumas situações de volumoso mais fibroso, com fibra de pior qualidade, até 2% de proteína, de nitrogênio. Nitrogênio é essencial para o rumen. Usar nitrogênio, proteína bypass, significa que esse nitrogênio não vai para o rumen, ele vai direto para o intestino. Né? E onde os alimentos são quebrados é no rumen, a grande parte. No intestino vai acontecer a complementariedade dessa digestão. Então, lembrem-se disso. Proteína bypass é até o pico, depois não. Bom, aqui está o gráfico, né? Mostrando a quantidade maior, né? O PDA significa o mesmo que proteína bypass, né? Então, se a exigência aumenta, nós temos que aumentar a quantidade também. Né? A gente está falando aqui até mais ou menos 45 dias, é mais ou menos quando acontece o pico da lactação. Depois disso, ela deixa de ser importante. E a gente precisa ter mais, deslocar essa proteína que iria para o intestino, fazer ela ser digerida no rumen. E aí o equilíbrio mineral, e aqui sim, muito importante. Né? Ele tem um bom aporte mineral no
na dieta pré e pós-parto é importante porque, principalmente na pré, porque vai ter uma produção de um colostro de melhor qualidade. Eu não sei se está aqui, eu não me lembro de ter deixado aqui a composição do leite, né, do colostro e a composição de leite, do leite. A quantidade de zinco, magnésio, selênio, todos os minerais, os micro principalmente, que tem composto no composto do leite antes do parto e depois do parto, né? 10 vezes mais. Né? E, e além do colostro, que vai fazer com que esse bezerro cresça melhor, se defenda melhor dos problemas, a gente fazer esse aporte mineral de forma mais eficiente evita ali problemas com febre do leite, metrite, edema de úbere, etc. Ah, tem, aqui. Olha a quantidade de magnésio no colostro e depois no leite. 4 vezes mais. Né? Zinco, 4 vezes mais. Selênio, dobro, mais que o dobro. Vitamina E, 10 vezes mais. Né? Vitamina A. A vitamina E e o selênio são importantíssimos. Né? E por isso que a gente fala tanto de vitamina E e vitamina e selênio. O selênio, uma vaca de 700 kg precisa de 5 miligramas apenas, 5 a 7 miligramas apenas de vitamina de selênio. É muito pouco, mas a maioria das dietas de pré-parto não tem essa quantidade. Uma vaca de 500 kg, por exemplo, precisa de 500 miligramas de vitamina E. Não parece muito também, né? Mas nem toda dieta consegue ter isso tudo. Então, é importante. Então, para a gente ver também como é que é a carga de leucócitos gerais, né? Os neutrófilos e os linfócitos ah, são dois leucócitos, eles estão relacionados às células de defesa dos animais, demonstrando essa queda absurda aqui entre 6 dias e o dia do parto, né? Então, os animais perdem um pouco dessa capacidade e logo depois do parto vem a subir de novo, né? E, então, manter uma dieta de pré-parto, a gente está ajudando aqui, né? Que essa queda não seja tão acentuada, que esses bezerros, essas vacas, né? Esses bezerros estejam mais, possam se defender melhor de problemas pós-parto, né? Depois do nascimento. E depois isso não é, olha a vitamina A, é um absurdo a quantidade que cai, né? A vitamina E, o zinco, né? O zinco quase zero. Então, o zinco também ele é importantíssimo nas reações enzimáticas do animal de uma maneira total. Né? O zinco é muito importante em problemas hepáticos, por exemplo, muitíssimo importante. A vitamina E na ação em conjunto com o selênio, por exemplo, nas inflamações, metrite, mastite, né? Então é importantíssimo. E os níveis caem muito, e fazer esse aporte é importantíssimo. E não são só esses, a maioria deles caem em níveis absurdos. O cálcio, que é tão negligenciado em alguns casos e superdimensionado em outros, né, no pós-parto. Por muito tempo a gente viu fazendas que adicionavam uma quantidade enorme de cálcio na dieta de animais no pré-parto. Né? E por que, que isso não é interessante? Porque ali nós temos dois hormônios, um responsável por pegar esse cálcio do sangue e depositar nos ossos, que é uma fonte de reserva, um banco de mineral, né? E o outro hormônio, que é o paratormônio, que faz o contrário, que retira esse, esse cálcio do sangue, né? E, e isso é tão legal que, além disso, o paratormônio, além de fazer isso, ele ainda faz com que o intestino faça uma captação maior desse cálcio e que os rins diminuam a eliminação desse cálcio. Então, é quase uma engrenagem perfeita ali. O problema é que quando você tem uma quantidade muito alta de cálcio no sangue, no pré-parto, por exemplo, você não tem a ação da calcitonina, que faria o quê? Retirada desse cálcio, né, do sangue e depositaria nos ossos. O organismo pensa o quê? Tem muito cálcio no sangue, não preciso me preocupar com isso. Né? Então, a hora que o animal vai parir, consome todo esse cálcio rapidinho, em função da contração muscular, e não tem depósito nos ossos. Primeiro problema de parto. Né? Um parto que demoraria 2 horas passa a demorar 6, 7, 8. Então, a gente faz o quê? Ou você estimula uma dieta de baixo cálcio, isso faz com que a calcitonina elimine a saída do cálcio via rins,
aumenta a absorção do intestino e aumenta a deposição nos ossos, ou a gente faz uma dieta com DCAD negativo, que tem mais ou menos o mesmo efeito, né? A gente baixa o pH sanguíneo também e esse cálcio tende a fazer um movimento em direção aos ossos. Então, assim, trabalha esse mecanismo. Dois hormônios que controlam a entrada e saída de cálcio do sangue da corrente sanguínea para os ossos, onde ele vai ser guardado. E o inverso depois sendo feito pelo paratormônio, né, para disponibilizar para o animal. E a dieta aniônica é basicamente fazer aquela jogadinha do cálcio sanguíneo indo para os ossos ali, mas em função do sódio e do potássio. Então, o DCAD é a diferença cátion-aniônica da dieta. Significa o quê? Que nós podemos trabalhar essa carga elétrica da dieta. Quanto mais negativa ela tiver, melhor. Né? Então, isso significa que eu tenho que ter numa dieta de pré-parto menos cálcio, menos cálcio quase sempre, mas menos sódio e menos potássio. Por isso que a gente fala jamais suplemento mineral de linha branca para vaca de pré-parto. Né? E também maneirar no potássio, em minerais que tenham grande quantidade de potássio. Os produtos para pré-parto quase nunca têm potássio alto e sódio alto, eles são baixos, e quase sempre decorrentes do bicarbonato de sódio, alguma coisa assim, mas é ruim. E o potássio, que é o grande X da questão aqui, que ele é bem negligenciado porque muitas vezes a gente tem uma situação dessa. Né? Isso aqui é um piquete de cost cross que chega a estar azulado, né, onde tem quase 2,8% de potássio numa análise. Não tem dieta de pré-parto que vai funcionar aqui. Né? A soma do sódio e do potássio tem que ser menor do que a soma do cloro e do enxofre dessa dieta. Então, embora aqui tenha uma quantidade razoável também desses outros elementos, o potássio está muito alto. Então, usar fezes, por exemplo, usar esterco dos animais para adubar o pasto do pré-parto é um veneno. Né? O potássio é um dos elementos que mais se recicla com a reciclagem de fezes. Né? Então, por exemplo, aquela cama do compost barn, aquilo ali jamais deveria ser usado na cama, na adubação de pastagem, né? Principalmente na adubação de pastagem do pré-parto. Nos outros, ótimo, no milho, né, na silagem de milho. E a silagem de milho também, né, pessoal? Existem fazendas maiores que eles fazem, que é o recomendado, né, que eles utilizem para o pré-parto uma silagem que não foi adubada com o esterco orgânico também. Né? A adubação orgânica ela recicla 98, 99% de todo o potássio. Então, assim, em termos de reciclagem, fenomenal. Né? Mas no pré-parto não é legal. Então, evitem uma situação dessa. Né? Um pasto muito excessivamente verde, que chega a ser azulado, significa que ele está com os níveis de fósforo e potássio realmente bem altos. O fósforo não é um problema, o problema é o potássio. E então a nossa maneira de fazer pré-parto é com a dieta aniônica ou com DCAD negativo, ou mais próximo do negativo possível, né? Então, a presença desses íons negativos no sangue, vindos geralmente do cloro e do enxofre, eles ativam essa mobilização do cálcio para os ossos. Isso é um movimento natural. E é bem fácil saber se essa dieta está aniônica ou não, né? Pela urina do animal. Então, depois de 5, 6 dias na dieta aniônica, por exemplo, esse animal já tende a estar numa dieta equilibrada. E essa percepção a gente tem quando mede o pH urinário. Vai lá, coleta um pouquinho da urina e põe o pHmetro lá. Se der abaixo de 7, significa que está funcionando, né, a dieta aniônica. Quando não está funcionando, provavelmente é porque tem um excesso de potássio em algum dos outros ingredientes da dieta, geralmente na silagem ou no pasto. Significa que temos que aumentar a dose ou da ração ou do núcleo. Então, na ração a gente recomenda 3,5 kg, às vezes passar para 4, até 4,5 kg, não passar disso. E o núcleo, a nossa recomendação, quase sempre conseguimos o pH urinário abaixo de 7 com 250 gramas, mas acontece às vezes de ter tanto potássio nessa forragem que a gente tem que abrir mão ali de 350, 400 gramas. Né? E como ponto de atenção ali, né, aumentar a ingestão de vitamina D3, aumentar a ingestão de magnésio, especialmente nos dias
anteriores, né? Isso evita muitos problemas, especialmente febre do leite, e limitar a ingestão de cálcio. Então, esse conjunto ajuda a gente a atingir esse DCAD negativo e diminuir principalmente os problemas de febre do leite. E, enfim, são os cuidados que nós temos que ter. Resumindo ali, né, como um todo, né, concentrar a dieta no período final da gestação, então adensar essa dieta, né, aumentar esse aporte energético pré e pós-parto, melhorar o perfil proteico dessa dieta. Como tem esses concentrados bypass, nós mesmos temos na nossa linha um produtaço ali, né? Cuidar dessa atividade hepática usando o produto correto, no caso de uma dieta de pré-parto, ou a ração ou o núcleo, no caso da dieta pós-parto, ou a ração ou o núcleo, né? Nós temos os dois, tanto a ração quanto o núcleo pós-parto. E não esquecer desse aporte, né? Se usar os produtos próprios para isso, já vai estar resolvendo tudo isso. Vitamina A, D, E, selênio, zinco, tudo isso, né? Mais o magnésio, mais o cálcio, mais tudo. E quem quiser fazer na raça, dá para fazer também. Acho muito mais prático, é um período pequeno, é um período curto de grande produção e de grande problema. Uma mastite, uma febre do leite, pronto. Já arrebentou sua produção, essa vaca vai perder produção, não vai recuperar depois, vai ter o gasto com soro, com vitamina D3, B e etc., antibiótico às vezes, então tem custo envolvido, custo veterinário e perda de produção. Então quase sempre isso justifica usar os produtos corretos de pré e pós-parto. Esse gráfico aqui fica para a próxima, e esse gráfico eu adoro ele, então ele vai ficar para a próxima, da terça-feira que vem. A gente vai dar esse aqui vai ser o coração da nossa conversa da semana que vem. Ele explica do dia do parto à secagem, todo o processo de consumo, perda de peso, taxa de prenhez, produção de leite, tudo vem desse gráfico aqui. Eu vou explicar bem para vocês na próxima aula. E esse gráfico aqui foi uma prova feita há pouco tempo, também vai ficar para a próxima. Esse aqui eu acho que fica melhor na próxima. Também é um trabalho bem bacana, demonstrando que fornecer o aporte ideal no pós-parto me garante uma produção maior no final de tudo. Aqui são 2 lotes de animais do mesmo rebanho, mas fica para a próxima. Então aqui é um resumão, né? Tudo que nós já falamos, acho que não precisamos voltar, mas é um período de atenção. Essa atenção tem que ser redobrada principalmente no pré-parto. E nos primeiros 20 dias do pós-parto é a atenção máxima. Ter um local exclusivo para esses animais é importantíssimo. Né? Fazer essa dieta aniônica, garantir a qualidade do colostro e tal. Né? E na nossa maneira de agir é sempre via dieta aniônica. Nós não acreditamos muito na dieta com baixo cálcio. A dieta com baixo cálcio se aplica em muitas fazendas, mas não é o jeito que a gente gosta de fazer. E ali, né, dentro dessa dieta aniônica, suprir a quantidade necessária de todas as vitaminas, minerais, protetor hepático, ionófilo, etc. Né? Assegurando a saúde hepática do fígado, né? Garantindo o aporte energético de proteína, garantindo o aporte não só de FDN efetivo, mas também na quantidade de amido, por exemplo, de carboidrato não fibroso, e tudo isso para ter um menor risco de problemas, né? E lembrando, isso aqui a gente vai falar um pouquinho depois, na próxima, mas uma perda de 250 gramas por dia, não esqueçam desse número. Né? Se esse malte vai perdendo pelo menos 250 gramas por dia, a taxa de prenhez dele está aqui embaixo de mim, né? Mas ela chega a menos de 5%. É muito baixo. Então não inseminem vaca perdendo peso, porque vocês vão perder o sêmen. Né? Aqui os produtos que eu tinha falado, né? Esse aqui são os núcleos. É um núcleo de. Não, aqui desculpa, aqui é a ração de pré-parto, exclusiva, que já tem todo o aporte mineral, vitamínico e de tudo mais, protetores hepáticos, etc., que nós precisamos. Fornecendo entre 3,5 kg e 4 kg nas últimas 3 semanas, isso dá 1,5 saco de ração por vaca, tá, pessoal? A gente já supre praticamente 100% de tudo que o animal precisa.
Para quem não compra ração pronta, mas compra concentrado, núcleo, desculpa, tem um núcleo também. Né? A gente usa ele a 6% na fabricação da ração e fornece a mesma quantidade, entre 3,5 kg e 4 kg. Usando o núcleo, nós também estamos assegurando todo o aporte mineral, vitamínico e tudo que o animal precisa. E para fazer aquele aporte de proteína bypass, concentrado bypass. Também, entre 1,5 kg e 1,8 kg já resolve. Em alguns raros casos, para vacas de altíssimo potencial, que já consomem uma quantidade de proteína, de nitrogênio alta, até tendo que ser um pouco maior. Aqui as rações feitas praticamente com milho e soja, top de linha, né, que nem sempre a gente pode usar em todas as fazendas. Aqui a Nutris Lactação, que é uma ração específica para pós-parto. A gente recomenda com 8 quilos dela, a gente supra aquele 1,8 kg de decréscimo de glicose. Então, nos primeiros dias ali tem uma necessidade de glicose que a vaca não consegue superar. Né? Essa ração fornece todo esse aporte de glicose. Tem altíssima energia, baixo amido, é uma ração totalmente fora do normal. Muito interessante. E depois tem a linha Mix, né? Que são aquelas rações bem diferentes, vou mostrar a foto delas ali depois. Que é essa ração aqui, que vai polpa cítrica, milho laminado, bandinha de soja tostada, é um espetáculo. Né? São aqui a gente usa até para torneio, né? A gente consegue imprimir aí, ganhar uma pancada de torneio leiteiro aí usando essa ração como base. Não só ela, mas ela como base. 70, 80, 90 litros, vaca comendo 19 kg de ração. Então, com essa ração isso é possível. Então, na semana passada eu tinha mostrado, choveu gente pedindo o manual de bezerra, né? Quem pediu já mandei. E essa semana então fica disponível a partir de amanhã para quem pedir o manual de periparto, com um resumo de tudo isso que a gente falou ali agora há pouco. Aqui o nosso aplicativo, falamos na semana passada, segue aqui o lembrete para quem não baixou, baixe agora. Né? E é isso. Deixa eu voltar para a web aqui. Espera aí.